Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, manhãs de poder, olha só. Cá estamos nós, num dia importante, afinal hoje é dia dos namorados, não é? Então vai chegando, vem chegando, vem chegando, que hoje a gente tem um papo muito bom e muito especial, juntinhos. Tô esperando você, bom dia, bom dia, bom dia. Bora fazer desse dia dos namorados um dia de crescimento, de reflexão. Bora lá? Tô te esperando me fazer companhia na manhã de hoje. Bom dia para quem tá chegando. Olha, o Manhã de Poder de hoje é muito, muito, muito especial. A gente vai falar sobre relacionamentos e eu vou entregar algumas coisas que eu não costumo entregar por aqui, hein? Então se prepara, fica por aí. E se vocês tiverem um relacionamento, manda essa live para a pessoa amada ou convida ela para assistir com você. 40 minutinhos em que a gente vai falar de coisas muito, muito, muito importantes. Então vai chegando e convida as mulheres da sua vida para elas estarem conosco, para elas fazerem parte, para elas ouvirem esse papo. Bora convidar no aviãozinho? Vou fazer isso agora, quero ver você fazendo o mesmo, convidando aí as mulheres da sua vida para participarem desse papo, para ouvirem essa conversa, porque eu tenho certeza, certeza absoluta que vai impactar positivamente a vida delas, que vai fazê-las caminharem para o mais. Afinal, é isso que a gente merece, não é? Caminhar para o mais. Então, vai chegando, convida as mulheres. Já me conta, você está num relacionamento? Há quantos anos que você está namorando aí na tua história? Me conta, envia o convite para todo mundo fazer companhia. Ótimo, bom dia para quem chegou, sejam muito bem-vindas. Envia os aviãozinhos e me manda um feito, igual a tia Beth fez, ó. Muito bom, muito bom. Vai mandando aí os aviãozinhos, trazendo as mulheres para cá. Se você tá chegando pela primeira vez nesse projeto, como é que funciona? Manhãs de Poder acontecem todas as segundas-feiras às 9h30 da manhã e às quartas-feiras às 6h30 da manhã, que é um horário que nós vamos começar essa quarta-feira. E a live de hoje vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre relacionamentos. A gente precisa falar sobre isso. Não só no dia de hoje, como nos próximos dias, a gente merece olhar para os relacionamentos e para que eles sejam saudáveis, não que eles só apenas sejam, não é verdade? Ah, muito bem. E tudo começa com um lugar, ó, Elizabeth, minha mentorada maravilhosa, acabou de colocar. Atualmente eu estou me namorando. Olha que maravilha. Não existe relacionamento que floresce se você não aprende a se namorar. Preparada? Preparada para esse primeiro insight no dia de hoje? Será que você tem se namorado verdadeiramente? Porque fazer isso da boca para fora é fácil. Dizer minha autoestima é ótima. Aí não consigo lidar com uma crítica. Não consigo lidar com um não. Tudo me magoa. Aí é fácil dizer que eu tenho uma autoestima grande, né? Tenho dificuldade de me olhar no espelho, não consigo me arrumar. Não, mas eu tô ótima. Vocês percebem? A gente se engana. A gente é bem boa em se enganar porque é difícil ter consciência. Depois você vai lá nos meus stories e vê a sequência que eu coloquei hoje sobre o que é um relacionamento de verdade. É uma história em quadrinhos. Ela pode até chocar um pouquinho e ser desconfortável, mas principalmente depois da live de hoje você vai entender o porquê disso. E hoje eu tenho um convidado especial para essa live. Já ele vai estar aqui juntinho comigo e a gente vai falar de relacionamento de um jeito que eu nunca falei por aqui. Então, Dia dos Namorados, se você está chegando agora, fica comigo porque vai ter presente no final dessa live e, sobretudo, vai ter muita vida real. Às vezes a gente precisa de lugares de vida real para conseguir ativar, não é? Dizer, opa,
peraí, a gente fica se comparando com muitas coisas irreais que estão por aí. Eu já vivi muito esse lugar de me comparar com o que era irreal. E aqui a gente quer trazer vida real, de verdade. Estamos aqui em casa, a criança acordou agora porque está sem aula, o marido saiu para atender a criança, ou seja, é vida real, né? E a partir da vida real a gente vai além. Ó, Roseli falou que adorou os stories, muito bom, muito obrigada. A gente está caprichando para oferecer o melhor conteúdo para vocês sempre. Bom dia, Luana, diretamente de Portugal. Um beijo, obrigada por estar com a gente. E deixa eu falar uma coisa, no lado direito tem um pontinho de interrogação onde você já pode deixar suas perguntas sobre relacionamentos, sobre o masculino. Afinal, a gente vai ter convidado hoje. O que você quer saber sobre o masculino? O que você gostaria de investigar? Pergunta e de preferência coloca nesse pontinho de interrogação, porque aí a gente consegue botar na tela para responder, tá? Bom dia, Dani! Um beijo para Ponta Grossa, que bom que você tá ao vivo. E agora, senhoras, sem demora, ó, nós já batemos 50% da nossa meta dessa live. Se nós chegarmos a 30 pessoas ao vivo, eu vou gravar e vou disponibilizar para você assistir com o mozão, para você mandar para as amigas. Então, seguinte, você, senhora que entrou agora, clica no aviãozinho e traz para cá mulheres da sua vida. Se você está em um relacionamento, convida seu companheiro para ele assistir. Quando a gente para ouvir, a gente destrava muita coisa na nossa vida. Eu ouvi uma frase de uma mentora minha, porque sim, eu também tenho mentoras, todo mundo precisa. Algumas pessoas são a peça de Lego que falta no quebra-cabeça da sua vida, para você dar o próximo passo, para você ir no próximo nível. Então se abra a isso. E bora se abrir para o mais? Eu que tô sempre falando do feminino aqui, eu vou trazer o masculino para jogo hoje. Porque é dia dos namorados. Mas deixa eu trazer de um jeito especial, do jeito que a contoterapeuta gosta de fazer, com encantamento. Maravilha. Então te prepara, espero que você esteja sentada, aproveitando esse momento, quem sabe até com um cafezinho. Eu já ganhei café na cama hoje. E agora eu vou chamar o masculino para essa live de um jeitinho especial, do jeitinho Dani Pamplona de fazer. A bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Bem-vindo, Ordilei Soares. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. É uma honra estar aqui, né, junto com a Dani, neste momento, nesse espaço pequenininho que é a tela. Mas para chegar aqui já trilhamos praticamente 14 anos de muita lutas, guerras, paz, detalhes. E para quem não sabe, para quem não conhecia oficialmente, esse é o meu marido, esse é o companheiro que eu escolhi para trilhar um caminho na vida. E como é importante a gente dizer, esse é o meu companheiro. É alguém que eu escolhi para estar ao meu lado. Ele não é o meu protetor, ele não é o meu porto seguro. Já fui, já tentei. Já tentou, e eu já quis que ele fosse. E vice-versa. Ele não é a única razão da minha vida, né, amor? A gente vamos falar de uns clássicos românticos que são um problema, vai? Você é minha vida, não é? Olha que terrível alguém ser a vida do outro. Vida, alguém chama o marido de vida, a esposa de vida. Olha, palavras têm poder, cuidado com o poder que você está dando ao companheiro ou companheira. Vida, minha vida, né? Exatamente. E outras frases como, né, eu não sou nada sem você. Olha essa, amor, essa é forte. Eu não sou nada sem você.
Sabe que a gente nunca pensou nisso, mas a gente volta a falar sobre isso, né? Mas são clássicos, sim, são né? clássicos, Que a são gente nada vê sem dos você, né? relacionamentos. Acho que muitas músicas românticas nos levam para esse lugar, né? Com você serei feliz para sempre. Por que você precisa do outro para ser feliz para sempre? Né? Você é o motivo da minha felicidade, dos meus sorrisos. Olha o peso. Olha o peso que você dá ao outro. Olha as expectativas que você está criando sobre o outro, né? Ou sobre a outra, né? Exatamente. Então, assim, gente, a live de hoje é um papo sobre relacionamento, um papo muito verdadeiro, muito sincero, de duas pessoas bem humanas, cheias de dificuldades, cheias de problemas, que estão há 14 anos juntos, aprendendo a conviver. Diariamente, né? Cada levantar, né? Cada dia que a gente olha para o outro de manhã cedo na cama, é uma nova possibilidade de aprendizado. E a gente erra, e erra muito, constantemente, né? Não é o casal perfeito, lindo, não. Não. Até porque não existe nada perfeito, né? Perfeito é algo completo, né? E nós nunca seremos completo, porém seremos perfectíveis, né? A perfeição é divina. Eu acho que o grande problema dos relacionamentos é a gente se estruturar em um ideal de perfeição, né? Então, assim, nós começamos muito às avessas, nós vivemos muitos desafios na nossa história, nos desencontramos e, como eu gosto de falar, porque é a linguagem que eu utilizo com as minhas mentoradas, né? Morremos e renascemos várias vezes nesses 14 anos, né, amor? Sim, não, isso foi muitas mortes fortíssimas, assim, né? Mortes violentas a gente teve, mortes delicadas, né? Deixamos de viver alguns lutos, né? E a gente ainda precisa viver esses lutos, todo luto precisa ser vivido. Sim, morrer é vida, morte e vida, né? Exatamente, mas assim, deixa eu só colocar uma coisa pra você, senhora que tá aí do outro lado me assistindo. A gente não gosta de fazer live sozinho, tá? Então, assim, todas as vezes que a gente falar alguma coisa que tocar no seu coração, que mexer com você, que fizer sentido pra você, eu quero ver você colocar um coração aí, tá? Um coração no comentário. Eu quero ver muitos corações subindo aqui hoje, porque a gente vai falar de amor. E amor na não perfeição. Ó, a Arlete tá assistindo a caminho do trabalho, é sobre isso. Tá? Quem vai estar com a gente, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Tô trabalhando, tô me deslocando, mas eu tô junto, porque eu quero fazer acontecer. Senhoras, nesse momento faltam entre 7 e 8 pessoas para nós batermos a nossa meta da gravação. Vocês vão trazer mais mulheres para essa live? Vocês já clicaram no aviãozinho e fizeram isso? Bom, você falou em 30, estamos com 25, então que tal trazer os 25 maridos? Ou companheiros. Cadê né? os companheiros? Ou pretendente, né? Falando assim, olha só, eu desejo estar com você, mas olha isso aqui, vamos ouvir também, né? Casamento não é perfeição, nunca foi, né? Exatamente. E se você tem uma pergunta sobre relacionamento, uma pergunta sobre o masculino, clica na interrogação que tá embaixo aqui do lado do aviãozinho e escreve tua pergunta. Isso. Já tem perguntas lá, já tô vendo, marido. Daqui a pouquinho a gente já vai responder para vocês, tá? Mas qual que é a primeira coisa que a gente quer trazer na live de hoje? Vamos trazer história, né? Porque afinal aqui a gente tem uma contoterapeuta. E a gente vai trazer um pouco esse universo de histórias, porque quem eram Ordilei e Daniele quando se conheceram há 14 anos? E aí, amor, quem a gente era 14 anos atrás? Olha, me pegou de surpresa com essa pergunta. Ontem talvez teria uma resposta, hoje teria outra, né? Mas quem eram nós dois há 14 anos atrás, né? Aproveita e se faz essa pergunta. Eu não sei há quantos anos você está num relacionamento, né? Ou se você está sozinha, por quantos anos você viveu com alguém. Antônia maravilhosa falando que está há 46 anos em um relacionamento. Olha que coisa linda, né? Porque relacionamento é uma escolha. É uma escolha diária. Somos a alegria, a indignação, a força e o questionamento, o caminho e a confiança, a reclamação um do outro. Então, aonde cuidado mora com reclamar, né? Reclamar, cuidado. Reclamar é perigoso. Reclamar é perigoso. Mas é isso mesmo, né? Um relacionamento é você desejar fugir todos os dias e levar a pessoa junto. E é a morte das nossas expectativas. Eu acho que quem nós éramos há 14 anos atrás. Eu era uma jovem de,
24 aninhos, amor, viu? 24 aninhos e com muitos sonhos, com muitas feridas, com muitos medos, com muita idealização de relacionamento. E acho que eu me achava a verdadeira princesinha do castelo, né, amor? Era a princesinha do castelo. Era a princesinha do castelo. Mimada, né? E egocêntrica em alguns pontos. Alecrim dourado. Eu acho que eu era essa. Eu era o alecrim dourado, porque eu não fazia nada errado. Mas ela nasceu no campo semeada, tá? Ela foi semeada, ela foi paparicada. Ou pelo menos ela se achava isso, né? Então esse era o meu lugar. Eu era muito o alecrim dourado, o último biscoito do pacote, né? Então achava que não tinha erro, que não tinha problema. E aí? Quem era você, amor? Bom, como eu gosto de filmes, eu vou trazer assim, um Shrek vivendo no pântano em busca de aventura, né? Sossego, tranquilidade, viver um dia de cada dia. Era aventureiro, né? Não pensava no amanhã, não curti hoje, né? Mas tinha sonhos, né? Mas como sempre fui encantado pela arte, então era um eterno sonhador. Era muito Shrek, gente. Agora eu vou contar, vamos contar uma coisa de bastidores? Não, a da mudança não, né? Ai, tem que contar, amor, essa é clássica. Ó, a princesinha do castelo, né, foi morar com o Shrek. Aí o que acontece? E foi muito rápido, né? Foi a nossa. A nossa história foi muito rápida. Foi muito rápido isso, né? Em 3 meses a gente se conheceu, se apaixonou. Sabe quando você olha pro outro e você diz, é essa pessoa? Eu não sei porquê, mas é essa pessoa, a vida que tava daqui pra trás, né? Ficou e a gente se escolheu. Mas a gente nem falou. Mas a gente nem falou essa pessoa, a gente simplesmente estava junto e como se tivesse conhecido a vida toda, né? Temos contratos antigos, né? Exatamente. Nosso contrato aqui é de outras vidas, de outros passados, né? Mas, sem fugir da história. Sem fugir da história. Fomos morar juntos, com um casamento marcado, preparar o nosso cantinho. Aí a princesinha do castelo arrumou suas coisas todas bonitinhas, encaixotou, etiquetou. Perfumei. E o Shrek foi pegar as coisas dele e tinha... Morava sozinho, né? E tinha, quando chegou, gente, a mudança desse homem, tinha meia junto com panela. Eu nunca vi tanta bagunça em toda a minha vida. As meias estavam protegendo os cabos das panelas para elas não machucarem uma outra, né? E foi assim que a gente começou. Nesse lugar, o Soares, acho que você viveu muito tempo sozinho, né, amor? Sem se vincular. Acho que isso vem muito da sua história, né? Eu tive um ermitão, assim. Eu morei em vários estados do Brasil, então eu viajei muito sozinho, né? Na verdade, assim, a partir do... É longa história, né? Mas a partir dos 12 anos já fui morar longe dos meus pais, e aí até então nunca mais retornei para casa da mamãe e do papai. Mas não deixei de ser filhinho da mamãe. Para outros. Chegaremos lá, né? Mas era isso, o Soares era esse nome... Nômade, né? Nômade, essa pessoa que não tinha essa coisa do vínculo. Eu, como princesinha do castelo, acostumada com, né, organização, mamãe tá presente aqui, sabe que, né, comidinha na mesa, tudo organizadinho, muito cuidado. E aí, o que acontece? Junta o Shrek com a princesinha do castelo. Tinha todos os motivos para dar errado. Por quê? Minhas expectativas foram frustradas. Eu queria moldar este homem à minha realidade. E aí, para um pouquinho. A única coisa que ela conseguiu mudar foi ensinar a comer sushi, né? Ensinar a comer sushi. Mas para tudo. Nesse momento, senhoras, vocês são maravilhosas. Batemos a nossa meta. Eu quero muitos corações na tela agora, porque chegamos a 30 pessoas ao vivo. Então, nós vamos gravar essa live. Uma salva de palmas a vocês que escolheram estar aqui ao vivo. Muito obrigada. Eu quero ver os corações. Cadê os corações? Coloquem por aí. E eu quero ver se tem princesinha do castelo aqui nessa live, tá? Porque a Roseli já falou que era princesinha do castelo, tá? E eu quero saber se tem homem por aí. Eu vi alguns homens entrando. Tem homem nessa live? Quem é Shrek? Né? Ou casou com o Shrek? Quem era o nômade, né? Quem era o nômade, o solitário, o ermitão? Na verdade eu era nômade de alma e coração, né? Então nunca eu fixei, né? Na verdade a primeira aliança que eu uso... Até hoje, nunca tirei, foi com ela. Né? Eu tinha 29 anos, nem contei, né? Eu tinha 29 anos, já tinha 29 anos e nunca tinha usado nada, né? Nenhuma aliança. Foi a primeira que a gente... E é lindo, gente, porque ele botou essa aliança no dedo há 13 anos atrás, que a gente fez 13 anos de casado em janeiro. Ele botou essa aliança há 13 anos atrás e nunca tirou essa aliança do dedo. Nunca tirou.
Eu acho que é uma das coisas mais lindas desse elo que a gente estabeleceu, sabe? Ele colocou essa aliança e ele nunca tirou. E é uma das coisas, assim, que mais aquece meu coração de dizer, né? Ele me escolheu. É interessante isso, você colocando isso agora, porque eu estava pensando agora justamente nisso, né? Eu nunca... A Dani me conhece, eu já usei, ganhei pulseira, colares, relógios, tenho 2 e 3 relógios, pulseira de prata, né, pulseirinha e tal, e não fica, né? Por ser nômade de coração e alma, eu nunca me senti nada preso, né? E a única coisa que me segurou é isso, né? Há 13 anos que nunca saiu. E aí esse lugar, então a gente se encontrou nesse desencontro, nós éramos muito diferentes. Total, né? Total. E na nossa vida foi tudo muito rápido, porque a gente se conheceu, 3 meses depois eu engravidei, a gente decidiu casar e a gente foi morar junto e começou uma vida. A gente até deu risada, né? Porque a gente se conheceu depois do Dia dos Namorados, né, amor? Sim, é dia 20, né? Dia 20 agora vai fazer 14 anos que nós ficamos juntos a primeira vez e não nos desgrudamos mais. A primeira vez que dormimos de conchinha e não soltamos mais essa conchinha nunca mais, né? E o nosso primeiro Dia dos Namorados já foi com o bebê a bordo, né? O nosso Bernardo tinha 2 meses quando a gente teve o primeiro Dia dos Namorados, sim, né? Então... A gente comemorou em casa, embalando ele no berço. Então, ou seja, tinha muita coisa pra dar errado, percebe? Não seguiu moldes, não seguiu o tempo de namoro que a sociedade espera, não teve noivado. Eu saí de um relacionamento de 4 anos antes de conhecer ele, né? Ele também veio de outros relacionamentos, de outras histórias. Ele tava vindo de outro relacionamento, né? Então, desencontros, e de repente quando a gente se encontrou, nós juntamos nossas feridas, nossos medos, nossas expectativas. E aí, agora? Somos nós. E a gente juntou muita expectativa, né? Uhum. E a gente não sabia o que aquele bicho comia. E a gente criou, né? Estamos juntos há 14 anos, mas para chegar a esses 14 anos foi muito rala. Foi muita... Onde coloquei, né? Muito fel, muita espada, né? A gente se tocou, se feriu, se cutucou, né? E aí por quê, senhora? Aí vai a primeira chave da live de hoje, tá? Para você parar e entender. Relacionamentos são iguais a expectativas. Nós temos expectativas. Por quê? Porque o ser humano é acostumado a gerar expectativas. E da onde vêm essas expectativas? Esse é o primeiro download que a gente quer trazer para você nessa manhã de live. A base das expectativas que você construiu para os relacionamentos que viveu e vive é proporcional às referências de relacionamento que você teve na sua infância. Sim. Uhum. Como era o casamento dos seus pais? Como a sua mãe se portava como esposa? Como o seu pai se portava como marido? Seja uma influência positiva, seja uma influência negativa. É aí que tudo começa. E eu tinha os meus referenciais e acho que, até é verdade, até caiu tudo aqui, até ficamos nervosos. O meu primeiro referencial era de filhinha do papai, certo? Então assim, meu pai sempre foi um homem que fez tudo. Ele corria comigo, ele me levava pra lá e pra cá, ele resolvia os meus BOs, ele cuidava de mim quando eu ficava doente. Então eu sempre fui muito filhinha do papai. E obviamente, a hora que eu casei com ele, eu queria que ele cuidasse de mim igual o papai cuidava. Qual que era o teu referencial de relacionamento, amor? Filhinho da mamãe, né? A minha mãe me fazia tudo, né? Minha mãe era provedora do lar, assim, no sentido de abundância, de manter, de cuidar, né? Venho de uma família de 4 irmãos, sendo o mais velho, né? E aí, além, né, de ser cuidado pela mamãe, um estima que o mais velho carrega de cuidar dos mais novos, né? E aí, ou seja, o eterno protetor, né? E aí foi drasticamente o casal perfeito, filhinha da mamãe, aliás, filhinha do papai, a princesinha que deseja ser cuidado, e o filhinho da mamãe, que além de ser filhinho, também tinha um olhar de querer cuidar, né? E aí era dupla frustração minha, né? Porque por ser filhinho da mamãe, eu também queria ser cuidado, né? Da esposa, porque a gente traz esse olhar. O filhinho, o homem que é considerado o filhinho da mamãe, ele quer ser cuidado pela esposa, né? Ele vê na esposa
mais do que uma mulher, vê como uma mãe, né? Exatamente. E aí, nesse lugar, antes da gente entregar segura esse Segura aí aí, um pouquinho. eu sou empolgado pra falar. Antes da gente entregar isso, voltando ainda nesse referencial, começa a pensar um pouquinho. Quais eram os referenciais positivos e negativos que você via na sua casa, com seus pais? Porque tanto esse lugar de filhinha da mamãe, de filhinho do papai, a gente tem, quanto a gente tem um referencial de como a minha mãe era como esposa. O que eu levei desse lugar e como que o meu pai era como marido. Né? Então, nesse lugar, a minha mãe, ela sempre teve um lugar de certa forma, ser submissa aos desejos do meu pai, às vontades dele, né, de ouvi-lo, de ter ele como alguém que orienta. E eu sempre me rebelei muito nesse lugar. Eu queria dar conta de tudo, eu queria fazer tudo sozinha, não queria pedir opinião, eu não queria trocar, né? Então, essa repulsa que eu tinha àquele comportamento, obviamente, chegou diretamente no meu casamento. Sim. Né? E você também no referencial que você tinha do seu pai no casamento. O referencial, né? que eu trago do meu pai era um homem que simplesmente ele provia financeiro lar, né? Tá aqui o dinheiro para comida e tchau, né? E não havia muito carinho no trato, na delicadeza, não havia companheirismo, né? Eu fui entender isso depois, agora estou entendendo, estou em processo de entender isso ainda, né? Mas assim, era a forma qual ele estava em casa. Meu pai era nômade no sentido de trabalhar sempre fora, em busca, e passava os meses fora. Mas financeiramente estava suprido, né? Então eu tinha essa referencial de que primeiro eu tenho que suprir a casa e o resto tá tudo certo, né? Mas ao mesmo tempo eu queria ser cuidado, paparicado, né? Aí você percebe o que está acontecendo nesse insight? Então, ele era muito ausente. Sim. No trato com as crianças, na dinâmica do lar, no cuidado com o lar, porque ele tinha esse referencial. Ninguém nunca ensinou para ele que o homem poderia ser parceiro da companheira nas questões práticas, né? E ao mesmo tempo, eu não sabia colocar o que eu precisava. Porque vamos combinar, senhoras, e aí deixa um coração no comentário. Eu não quero que você clique no coração, eu quero que você deixe um coração no comentário. Se fizer sentido para você, esse lugar de que a gente tem dificuldade de se comunicar no nosso relacionamento. Eu não conseguia dizer para ele o que eu queria. E vice-versa. E sabe o que eu fazia? Eu emburrava, eu fechava a cara e dizia, não é nada, tá tudo bem. Por quê? Porque eu queria que ele adivinhasse que eu precisava de suporte, que eu estava sobrecarregada, que estava demais para mim. Eu não conseguia comunicar isso. Quem aí tem dificuldade de comunicar também? E além de ela não comunicar, ela assumia tudo. Ela queria assumir tudo e gerenciar tudo. Porque se ele não resolve, eu vou fazer, né? Vou fazer. Né? E em contrapartida, eu não entendia o que ela queria, não compreendia o que ela estava pedindo, e aí eu ficava emburrado, eu ia para a casinha do nada, né? Eu ia para o meu mundo vegetativo, né? Aí me trancava no quarto assistindo e tá tudo certo, né? E para mim tava certo, para ela tava certo, né? A gente ficar no seu mundo, porque ele era assim, ele não muda. Ela é assim, ela não muda. E a gente não faz demais isso? O Soares é assim, o Soares é grosso, o Soares é ausente, ele é assim. A Dani é estourada com as palavras, a Dani não consegue dizer o que quer, não sabe o que quer. Vocês percebem que a gente rotula o nosso companheiro? Porque a gente começa se rotulando, né, amor? Primeiro, do alto se rotula a nível inconsciente, você cria rótulos e mais rótulos. Como eu sou burra, como eu sou tansa, como eu sou desorganizada, como eu sou incapaz. E aí eu vou me auto-rotulando e, consequentemente, eu vou rotular o outro. Por quê? Porque você cria essas feridas em você. Quando você começa a se auto-rotular, você cria feridas. Né? E aí, em vez de curar as feridas, que é no diálogo, chegar e mostrar o que está acontecendo, as feridas começam a doer, você começa a apontar para o outro, rotular, aí você começa a trazer expectativas, né? Sabe aquele, ele passa o tempo, ele me joga na cara, ela me joga na cara. Não somos fórmula de Excel que tudo grava. Não somos, tá? Nós somos um Word, né? Que a gente pode ser reescrito totalmente. Né? Mas nada é imutável. Nada é imutável, nada é imutável. Anote isso, senhora. Nada é imutável. O nosso cérebro tem poder de elasticidade. Tudo são crenças
que a gente Sim. foi aprendendo ao longo da nossa vida. Verdade, crenças, né? Vendo o comportamento dos nossos pais, vendo o comportamento dos adultos que estavam à nossa volta. Então, se você cresceu em um lar onde a comunicação nunca acontecia, percebe? A sua mãe não dizia para o seu pai o que ela precisava. O seu pai não conseguia se posicionar com a sua mãe. Então, Sim. se não tinha diálogo, você não vai ter aprendido a dialogar. E você vai para um relacionamento, olha o que acontece, senhora, né? O que acontece? Você traz as suas crenças e o seu companheiro traz as crenças dele. Cada um para um lado, com referenciais diferentes, com feridas diferentes. E aí, ó, Daiane acabou de dizer, ficamos como vítima. O lugar da vítima é confortável, né? Sim, né? Porque aí eu não preciso me movimentar, a culpa é dele. É interessante isso, porque eu me coloco como vítima e julgo ele como agressor, né? Como obsessor, como algoz, e vice-versa. E ela se julga vítima e considera ele como algoz. Mas aí, E aí? não vamos esquecer de uma coisa importante. Estruturalmente, nós viemos de uma sociedade em que o masculino e o feminino, por não conseguirem se comunicar, construíram esse estigma de vítima versus agressor. Sim. Então, historicamente, esse masculino que não consegue lidar com os próprios sentimentos, que não consegue dizer o que pensa, que não consegue trocar com a outra, vai para a agressividade, porque o homem precisa ir para a luta, o homem tem esse lugar de guerrear. E aí ele vai para a agressividade. E a mulher vai para onde? Vai para o vitimismo, vai para o sofrimento, vai para se achar pequena, porque foi educada socialmente a ser propriedade masculina. Né? Não vamos esquecer, senhoras, que a propriedade privada foi construída a partir da estigma do casamento. Então, essa relação entre masculino e feminino, historicamente, começou muito errada, porque começou como dominação. Né, amor? Então, o que aconteceu? O homem precisava ser dono da terra. Né? Quando a gente deixa de ser coletor e nômade e decide ser sedentário, fixar, né, a nossa estrutura, eu preciso delimitar a minha terra. E aí, como é que o Soares ia garantir que ele ia ter posse daquela terra? Como que ele ia garantir? Ele precisava de uma esposa para ter herdeiros e os seus herdeiros legítimos garantirem a posse daquela terra. Então vocês percebem que a relação do masculino e do feminino começa na posse? Então a gente tem aqui no download do nosso cérebro, da nossa história, de que as mulheres são vítimas. Gerações de que a mulher ela tem que ser submissa e automaticamente ela se torna vítima e o homem é o senhor, né, da casa, né? É interessante a gente ver isso, né? Às vezes a gente chega num lugar, porque a gente tem muito companheirismo, né? A gente sai pra almoçar, coisa e tal, eu decido o meu prato, ela decide o dela, né? As crianças, a gente, né, cria uma autonomia, claro, dentro do limite, né, que estamos educando, mas preparando para o mundo, né? Mas é muito interessante, eu chego no restaurante, o que o garçom chega pro homem, né? O homem tem que decidir, ele que vai decidir o que vai comer, beber, coisa e tal, né? Sabe esse olharzinho? Ainda temos isso ainda, né? Muitas vezes o garçom chega e dá o cardápio ou dá conta pra ele, né? Porque é ele que é o senhor. Assim, então, por quê? É estrutural. É estrutural, vocês percebem? Então, assim, o que a gente tá trazendo aqui, eu agradeço muito, né, vocês dizendo tão necessária essa live, precisa ficar salva, vai ficar salva. Porque nós batemos a nossa meta. Sim. Porque é sobre isso, mulheres. Ultrapassamos a nossa meta, né? É sobre bater nossa meta. Então, assim, vocês percebem que é estrutural. Se é estrutural, a gente precisa curar feridas e romper essa bolha. Nós, mulheres, não precisamos ficar nesse lugar de vítima. E os homens não precisam ser os lobos maus o tempo todo. Sim. O homem precisa curar esse masculino ferido, que acaba sabendo só responder pela agressividade. E a mulher precisa se reconectar com o seu feminino que tem força, que pode sair do lugar de vitimização. E enquanto a gente não começar movimentos assim, senhoras, a gente vai continuar vivendo nesse lugar em que os casamentos acabam, em que a gente vai para o outro parceiro ou a gente se fecha para o amor. Quantas mulheres estão sozinhas e se fecharam para o amor porque estão muito feridas? E os homens também, Sim, né? quantos homens, né? E é interessante você olhar, talvez eu fuja um pouquinho, mas assim,
Quantos homens que a partir dos 36, dos 33, idade crítica, ou 37, 42, né, que continuam nos relacionamentos, mas eles continuam no relacionamento social à vista de todos, mas não mantêm e estão afogando suas mágoas, seus medos nos bares, nas bebidas, nos churrascos, né, no futebol com os amigos. Não que isso é necessário, isso é necessário para o homem. A gente pode voltar a falar sobre isso. O homem, o homem é um homem entre outros homens, né? Temos que olhar isso com cuidado também, mas só que também não pode usar como fuga, né? E aí foge, né? Foge. Precisamos falar sobre solidão masculina. A solidão masculina era o homem, ele tá cercado por 100 homens, mas ele por 100 homens, 100 mulheres, 100 filhos, 100 netos e tal, mas ele tá só. Mas voltamos a falar sobre isso em algum outro momento. Mas assim, o que eu quero trazer, dentro do relacionamento, a gente encontra muito disso, né? Essa solidão, esse nada, porque conflito, dores, né? Lembrando um detalhe importante, né? Eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Entendeu? A Dani é assim, 50% do pai dela e 50% da mãe. A gente traz isso, né, a nível consciente, a nível inconsciente, a nível genético, de alma, de espírito, de vivência, de tudo que a gente passou, né, e repassou até chegar aqui, né? E aí, como é que a gente pega tudo isso, né, olha para o outro, né, que somos almas gêmeas, cada um está com quem está por livre e espontânea escolha de contratos assinados em vidas passadas, né? O que você decidiu já estava decidido por você mesmo, né? São outros papos, né? Mas voltando a falar aqui, somos 50% disso, né? Ou seja, eu sou, né? Eu sou o filho, né, da dona Dilza, eu sou o filho do seu João, né? E eu trago tudo isso para um relacionamento a qual eu quero viver, espelhando lá atrás, né? Só que assim, não dá. Porque você, além de trazer isso, você é um indivíduo de livre escolha, livre-arbítrio, né? Reconhecendo no outro, vendo o parceiro, a parceira do seu lado e compreendendo as dores, né? Estudando, sabe? Vendo que a Dani é muito do tato, do carinho, né? Eu sou de palavras de elogios. E aí? São as formas de se sentir amado. Como é que a gente se equilibra isso, entendeu? Né? O meu dar é diferente do dar dela, né? O meu receber é diferente do receber dela. Quando a gente fala dar, entendeu? O dar, de forma eu contribuo para o relacionamento, o que eu dou, o que eu trago, o que eu contribuo constantemente na casa. É bem diferente do dela. Então, se eu dou de algo diferente, e não tem como eu desejar que ela faça igual, porque ela não é. Não somos iguais. Cada indivíduo é indivíduo. E anota aí, não sei se você tá com papel, mas você deveria estar, tá? Anota o seguinte: o outro não tem como saber se você não comunicar. Então, qual que é o problema? A gente quer que o outro atenda às nossas necessidades. Não tem a famosa frase, quero que seja metade da minha laranja, que o outro me complete. Minha querida, ninguém vai te completar. Você só vai conseguir viver um relacionamento com a intensidade se você estiver inteira. Você tem que estar inteira. Relacionamento não é para completar, relacionamento é para transbordar. Quando eu começo a perceber as minhas feridas, curo as minhas feridas, eu abro espaço para enxergar o outro com as feridas dele. Sim. Então, na nossa história, o que aconteceu? Por muitos anos a gente se degladiou nesses lugares. E se amava. Se amando, mas com expectativas diferentes, com dificuldades de comunicação, trazendo as nossas feridas emocionais, né? Porque se você nunca ouviu falar esse termo, é muito importante você aprender sobre ele. Nas minhas mentorias eu trabalho isso de forma aprofundada. O que é uma ferida emocional? Imagina que você fez um ferimento aqui na palma da sua mão. Tá feio, mas você precisa tocar a sua vida. Então você bota um remedinho, bota um curativo, bota uma luva e vai viver. Aí o Soares chega e me cumprimenta. Oi, tudo bem? E ele aperta a minha mão. E eu berro com ele na hora e falo, você tá me machucando. Mas aí ele diz assim, eu só te dei a mão. A boa ajuda. Eu só te dei a mão. Mas aí eu digo, tá doendo. Mas só que ela não fala, ela briga, coisa e tal, porque eu não respeito, porque eu não olho pra ela, porque eu não presto atenção nos detalhes dela. Eu não sabia, eu desconhecia o machucado, porque quando eu saí de manhã, eu fui lá, sei lá onde, voltei, quando eu saí, alguns minutos que eu deixei, ela estava bem, eu tinha acabado de fazer um carinho na mão dela, estava bem, e aí quando eu volto, eu desconheço que tá machucado, eu aperto, e ela não me comunica,
Né? Porque nem a gente sabe que tá machucado. A gente esquece, porque a gente já botou a luva há muito tempo. Sim. A gente já botou o curativo há muito tempo. E como é que cura ferida emocional, senhora? Autoconhecimento, ferramenta de autorregulação emocional. Você precisa conhecer a tua história, você precisa curar as coisas que estão aí incrustadas. Aí tem que tirar a luva, tem que tirar o curativo. Sabe quando o esparadrapo gruda e dói? Tem que limpar ele. Tem que limpar a ferida para que ela cicatrize. Porque só com a ferida cicatrizada eu vou poder dizer, olha só, eu tô te dando a mão, amor. Sim. Mas cuidado, tá? Porque tem uma cicatriz aqui e às vezes dói. É comunicação. Já dizia o velho mestre, né? Quem não se comunica se trombica. Né? Mas percebe que como é que eu vou comunicar para o outro os meus limites e necessidades se nem eu sei? Isso. Ó, vamos botar assim, há 10 anos atrás, quando a gente tinha 4, 5 anos de casamento, eu não sabia das minhas feridas. Eu só explodia na reatividade. Igualmente o Soares. Eu cheguei ao fundo do poço. Quem é minha aluna de mentoria conhece a minha história em profundidade e sabe que por volta dos 30 anos de idade, então há 8 anos atrás, eu fui para o meu limite de exaustão em todos os sentidos. Nós estávamos muito quebrados, né, amor? Em todos os sentidos. Sim. No nosso casamento, financeiramente, com os nossos filhos, em todos Mas os lugares. Mas a gente não sabia que ela estava quebrada. Eu também quebrei, tá? Eu cheguei no fundo do poço e cavoquei mais um pouco ainda. Né? E queria cavocar mais. Né? E eu não sabia que ela estava quebrada. Eu não sabia. A gente... Porque a gente segura, né, senhoras? A gente faz carão, a gente diz, eu tenho um boleto pra pagar, levanta a cabeça, sacode a poeira, não tenho tempo pra ficar ruim, não tenho tempo pra ficar mal, pra chorar. A gente faz isso, né? E aí o que acontece? Quando não tinha mais jeito, quando eu tinha chegado no meu físico, quando eu tava adoecendo demais, aí eu procurei o autoconhecimento. E aí eu fui profundamente olhar para essas feridas, curar, tratar cada uma delas. E isso provocou uma coisa, porque uma Dani morreu naquele momento. E eu precisei chegar para o meu esposo, e isso é para você. Esteja você já no autoconhecimento ou ainda não. A gente tem que se apresentar de novo para o nosso parceiro. Sim, constantemente. Porque quando você está em processo de descobrir as suas dores, descobrir as suas feridas, o que acontece? Você está se redescobrindo. Então eu tive que me reapresentar para ele, dizer, olha, não sou mais assim, isso mudou, aquilo mudou, aquele outro mudou. E quando ele começou a ver essa mudança, e isso é fato, tá, gente? Quando a gente está em um relacionamento e começa um processo de autoconhecimento, acontece um despertar do nosso companheiro ou acontece um término da relação, porque o companheiro diz, não consigo. Ou vice-versa também, né? O companheiro, a companheira. Também, né? Conhece que homens também que foram para o autoconhecimento, né? E não houve possibilidade, né? Porque tem um detalhe, cada um está vivendo o momento da sua vida que escolheu estar aqui, né? E a escolha, né? E a gente só pode fazer o que pode com o conhecimento que tem. Sim. Eu acho que essa frase muda tudo. Quando você olha para o outro e pensa assim, ele está fazendo o melhor que pode com o conhecimento que tem. Mas ele não quer mais conhecimento, ele não está em busca. É o melhor que ele pode. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a pergunta é, você está disposta? Né? Eu me fiz essa pergunta várias vezes quando o Soares caiu. E eu falava, eu tô disposta a ficar do lado dele, esperando e dando espaço para ele crescer? O que eu posso mudar em mim? O que eu posso crescer? E aí você percebe, senhora, que não é sobre se submeter, não é aquele lugar de submissão e dominação do patriarcado que a gente estava falando. É um lugar de conseguir olhar para o homem que está no nosso lado e dizer assim, ele tem feridas, assim como eu tenho. E nós homens temos muitas feridas, né? Mas como bons guerreiros, todo dia a gente levanta, passa uma atadura, às vezes passa um unguento ou não, bota a armadura e vai de novo, né? E a gente não tira a armadura. Por quê? Porque o homem tem o estímulo de ser guerreiro, porque o guerreiro já vai mostrar para o seu inimigo que ele está ferido, ele pode estar morrendo, sangrando, né? E ele continua lutando. Mas e aí? Nós não estamos mais guerreando com os nossos inimigos. Nossos inimigos somos nós mesmos que criamos. Isso é para os homens, né? Se tem algum homem aí, é bem importante isso, né? Nós homens temos muitas feridas, né? E a gente não quer olhar. A gente
A gente acredita que o tempo vai curar. Ele resistiu muito. Sim, eu estava no meu processo e ele fugia. E ele não queria, e ele não queria. Fuge até hoje, tá? Ainda foge de várias coisas. Principalmente quando se trata de olhar para a criança dele. Porque vocês sabem, senhoras, boa parte das feridas emocionais que nós estávamos falando antes nasceram na primeira infância. Dos nossos 7 até os nossos 10, 12 anos. Foi ali que isso se estruturou. Ele tem muitas dores e feridas que ele ainda está tratando. E eu vou continuar tratando até o final da minha vida. Porque cada dia é uma descoberta, né? E aí, ó, a Tânia tá falando uma coisa importante que chega no lugar que a gente quer trazer para vocês agora. Eu vejo que os homens têm muita dificuldade para se colocar nesse lugar de frágil. E aí, eu vou te contar, Tânia, um primeiro motivo que espanta os homens. Tá? E se você tá vendo essa live agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso foi uma virada de chave na minha vida que não tem tamanho. Quando nós mulheres buscamos o autoconhecimento, sempre que a gente encontra algo que faz bem pra gente, a gente quer pro outro. Sim. Só que a gente costuma fazer isso de um lugar errado. Muitas vezes a gente quer levar no nosso companheiro A força. sendo mãe dele. Quantas e quantas vezes nós queremos ser mãe do companheiro? E aí eu vou te dar alguns exemplos para ver se você tá sendo mãe do seu companheiro. Porque o filho não quer conversar, tá, Daiane? O filho não quer conversar nunca. Porque a mamãe fica o tempo inteiro dizendo o que tem que fazer. A mamãe fica dizendo que ele não tá arrumando as coisas certo, que ele tá fazendo tudo errado, que ele não sabe se comportar, que ele não tem jeito, que ele não tem modos. A gente trata. Eu tratei o Soares muito tempo como mãe. Eu queria dizer pra ele como ele tinha que se comportar. Eu queria dizer o que era melhor pra ele. Eu achava que eu sabia o que era melhor. E quando chegou o primeiro amor da Dani no autoconhecimento, quando o primeiro contato, a primeira euforia, que tu fala, uau, é tudo isso, meu, né? É o primeiro amor, sabe? Aquele primeiro beijo dos 12 anos, 15, 16, que o coração dispara, e você, então, quando você tem esse contato, é isso. E a Dani chegou, né, malhando, era um rolo compressor, ela chegou nesse sentido, entendeu? Eu falei, para aí, não é assim, entendeu? Eu com 500 feridas, e aí ela me arranca a casca, sem nenhum carinho, entendeu? E aí, óbvio que não quer dialogar, óbvio que não quer dialogar, não quer escutar, porque, eu tô grande. Quem quer ser mãe do marido tá grande, tá dizendo que é melhor, que sabe mais. E não, senhora, relacionamento não é isso. É você ficar do mesmo tamanho que o seu companheiro. É entender que se ele não consegue conversar, se ele não consegue se ver como frágil, é porque os homens, eles têm muito mais dificuldade de lidar com os sentimentos do que nós, de se comunicar. Esse cara, pra ele estar aqui hoje fazendo essa live, vocês não têm ideia da caminhada que foi. Eu cresci ouvindo homem não chora. Eu cresci numa casa de 4 homens, meus irmãos, entendeu? Papai e mamãe são grandes, eles deram o que eles podiam dar, mas eles nos falavam, homem não chora, engole esse choro. Apanhada calado, eu tinha que apanhar calado, porque homem jamais chora. Entendeu? O homem jamais chora na frente dos outros, né? E aí? E tem mais, às vezes, o homem também tá procurando uma mamãe. Né? Aí ele quer ser cuidado pela esposa, ele não acha nada sozinho, ele não consegue cuidar dos filhos, ele não consegue fazer comida. Nós estamos com 30 pessoas, aposto que 90% desses 30 maridos, né, considerando que todos têm companheiro, ou esses companheiros, quantas vezes, onde está a meia, onde está a toalha, onde está o meu relógio, a carteira, aonde? O pano da louça, da cozinha, o requeijão que eu gosto, hein? E aí? Entendeu? Se tá fazendo isso, temos uma certa deficiência, tá? Mas é detalhes. Mas a gente tá procurando sim a mamãe. E aí, quando o Soares traz essa frase do homem não chora, né? A gente diz, nossa, não tem cabimento a gente usar isso hoje. Mas vocês percebem que toda a geração dos companheiros, dos homens que vocês se relacionam, Soares tá na faixa dos 40 e poucos anos, os homens de 40, 50, 60, 70 anos, todos vêm dessa geração, de que homem não podia chorar. Então, ainda está enrustido lá no sistema de crença deles. Então, apresentar essa vulnerabilidade é muito difícil. E, ao mesmo tempo, a tendência quanto mais eu tô com a minha criança ferida aqui internamente, com a minha criança sombra,
mais eu vou tentar buscar na minha companheira, no meu companheiro, aquele pai, aquela mãe, Sim. que muitas vezes eu não tive, né? Então é um lugar de construção de limite seguro. Ou não sou tua mãe, peraí, né? E o mesmo também, porque às vezes a gente busca um pai no companheiro. A gente quer que ele proteja, que ele resolva. Ai, amor, não consigo, não sei. A gente faz esse lugar. Amor, eu não consigo matar barata, né? Eu nem barata eu matava, Nem gente. barata eu matava. Eu falei, Hoje em dia eu extermino tudo. falei, como assim não mata barata? Aqui a chinela, vai lá matar essa barata. É o bichinho desse tamanhinho, entendeu? Como assim, né? Esses são detalhes que a gente traz, pequenos exemplos, mas são clássicos, né? Sabe, estão presentes constantemente. Então é muito importante fazer esse raio-x, o quanto você tem sido mãe do seu companheiro, né? Já vi vários aí que se identificaram, o quanto você tem buscado um pai nesse companheiro, né? E o quanto você tá fugindo também de olhar para suas feridas. Porque quando a gente começa a olhar, a gente vai dando limite seguro, a gente vai trazendo as respostas, né? E a gente vai saindo desse lugar de não sou mãe, você é capaz. Sim, você percebe que a grande virada de chave é quando a gente vê o outro grande e capaz. Tem uma frase, gente, que acaba com qualquer relacionamento, que é tadinho. Ai. Tadinho dele, tadinho dela, coitado, olha que difícil. Mesmo que o outro esteja passando por um problema, por uma dificuldade, por uma doença, por Elimina exemplo. essa frase, elimina essa palavra, elimina. Por exemplo, tô eu aqui, Ninguém né, tá- ó, com o meu pezinho, ainda tá imobilizado, eu ainda tô em processo de recuperação. No relacionamento que a gente vive hoje, o Soares tá me dando suporte do que eu não consigo fazer. Mas ele não vem pra mim, tadinha. Ele não vem passar a mão na minha cabeça. Há um tempo atrás era o que eu queria. Né? Eu me vitimizava quando eu ficava doente, porque essa era uma estratégia da minha criança. Eu ficava doente pra chamar atenção, pra me sentir amada, pra ser cuidada. Mas quando eu saí desse lugar e coloquei esse limite, a postura dele também mudou. Então hoje ele me dá um suporte como companheiro e não como pai. Vocês percebem? Tá fazendo sentido pra vocês, gente, até aí? É uma linha muito fina, né? De você ser protetor, ser cuidador e ser parceiro, de você ser marido e ser pai. A gente tem que ter um cuidado constante, né? Todos os dias a gente olhar para ela, opa, tô passando os limites aqui, peraí, ela dá conta de fazer sozinha, por que eu vou fazer para ela? Tá? A Dani tem uma certa dificuldade de dirigir, tem carteira de motorista há 20 anos, né? E aí eu sumi uma postura de pai diante disso, que eu levo, assim, hoje a escolha de levar ela é minha, mas assim, eu falo, pega um Uber, pega o ônibus, mas antes assim, eu limitava muito as minhas ações, porque eu tinha que levar a Dani, eu levava a Dani no cabeleireiro, na unha, fazer mercado, fazia tudo, né? Quando era longe, eu fazia tudo, né? Porque a Dani, coitadinha da Dani, ela não dirige, porque a Dani ela não é capaz. Então, com todo o perdão da palavra, eu ia falar uma palavrão, não vou falar. É do masculino, É do palavrão masculino, é do tá. masculino. Coitadinho caralho, entendeu? Te vira, entendeu? Ela tá fazendo universidade. Quando é possível eu levar ela a fazer a universidade, o mestrado dela, eu levo. Pega ônibus, ela leva 1h30. Cara, eu não consigo, sabe? Eu tenho 1h30, eu tenho 2 compromissos, não consigo, né? Às vezes eu tenho que, ou assim, eu levo nossos filhos pra escola, né? Criar autonomia. Relacionamento é se apoiar, mas é ter autonomia. Quantas e quantas coisas na vida a gente fica na zona de conforto, na dependência do nosso companheiro. Porque o outro faz pra mim, então eu não faço. Geralmente, eu não vou viajar com as minhas amigas, eu não vou pra casa da minha mãe, não vou na casa da minha irmã, minhas tias me convidaram, eu não posso ficar um dia fora porque o meu marido não sabe comer. Como a gente escuta isso? Oi? Meu marido não vai sobreviver se eu viajar Cara, e deixar ele sozinho. Em 5 dias, assim, é perigoso que talvez se ele não comer, realmente ele vai morrer de fome. Mas não vai morrer porque tem água, e eu acho que a água ele consegue tirar da torneira. Mas assim, viaja, ela tem 5 dias, meu marido não consegue ficar Cara, no segundo dia ele tá comendo. Ele vai, não é que seja pão, entendeu? Pão com margarina, sabe, ele vai comer. Mas ele vai comer, pode ficar tranquila, não vai morrer de fome. Não vai morrer de fome. Porque se eu voltar, minha casa vai estar uma zona. Vai estar. Mas assim, a zona que ele criou, entendeu? Mas ele sobreviveu, ele foi capaz, tá? Dá espaço. É assim que a gente vai mostrando espaço pro parceiro. Você, você dá conta, você é capaz. Mas assim, cuidado pra não julgar. Porque, meu Deus, não julga. Sabe? Se voltar e tá 5 dias, assim, chega aí e fala assim, peraí, me ajuda a organizar isso, né? Vamos tirar essa toalha da cama, vamos tirar esse tapete. Mas não do lugar de mãe, do lugar de dois adultos funcionais. E não julgando, né? Por que você fez isso? Por que você não é capaz de organizar? Por que você não é capaz de lavar uma louça? Por que não isso? Por que eu, né? Eu tenho dificuldade, eu, homem, assim, todos temos dificuldade, né?
A gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade de lavar louça, né? É algo, criança, sei lá, várias crenças, raízes aí. Eu tenho uma certa dificuldade de lavar louça. Eu não gosto, eu detesto, eu tenho dificuldade, né? Mas eu limpo o banheiro muito bem. Melhor que eu, bem melhor. Entendeu? Então, e aí? Né? Então, se eu tiver que fazer, eu faço, tá? Não morri de fome, certo? Mas porque eu aprendi a dar espaço pra ele. Entendeu? Porque a gente quer, senhora, delegar tudo. A gente quer dizer pra eles como tem que fazer. Eu nunca me esqueço. Acho que devem fazer uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu fui participar de um festival na Bolívia. Isso. E eu fiquei uma semana fora. As crianças eram bem pequenas, assim. Você tinha 2 anos, né? 2 para 3 anos, 2 para 3 anos, né? O Bernardo tinha uns 7 anos. A gente tem 2 filhos, né? Pra quem não sabe. E, gente, eu surtei, porque eu falei, meu Deus do céu, ele não vai conseguir sobreviver com 2 crianças. E no início ele achava que ele não ia também conseguir sobreviver, né? Tanto que nos primeiros dias ele me mandava foto da bagunça, de louça, de roupa, e dizia, como é que eu saio disso? Como é que eu faço? E aí a gente vai pra um lugar de achar que tadinho dele, ele não vai conseguir, né? E hoje eu olho para aquela situação e vejo, ele sobreviveu. As crianças não morreram de fome, as crianças foram com o uniforme limpo pra escola, né? Não fizeram xixi na cama, entendeu? E quando ela chegou tinha luz, café, né? Tinha um jantar, alguma coisa pronta pra ela, entendeu? Eu sobrevivi. E sabe o segredo? Eles ficam com saudades. Ah, mulheres maravilhosas. Dá espaço pro seu marido sentir saudade de você, valorizar as coisas que você já faz. Se você continua entregando tudo na mão, ele não tem tempo pra valorizar e sentir falta, né? Saudade é bom, gostoso, né? Às vezes eu me escolho ficar algum tempo fora de casa, né? Para que hoje eu escolho, né? Antes fazer por fuga, né? Apesar de eu ser um cara que não saia muito, mas antes eu fazia por fuga, mas hoje eu escolho estar fora para ter esse momento, sabe? De voltar a ter aquele carinho do conchego, do retorno, né? E vice-versa, né? A Dani viaja mais do que eu, né? A trabalho, e aí é gostoso ela ficar, né? Ela foi, acho que esse ano foi pro Rio, né? Foi. E a gente ficou pra 2 dias sem falar. Simplesmente assim, eu sei que ela tá bem, né? Tipo assim, eu tenho um toque especial no celular, porque se ela ligar, vai tocar, eu sei que é alguma emergência, então o combinado se tá ligando é porque é urgente, é emergente, a gente atende, mas assim, ela não me ligou, eu não liguei porque tava tudo bem, ela foi capaz de resolver todos os problemas dela. Ter o nosso espaço, né? Ter Isso o é espaço importante. dela, ela foi com as amigas, sei lá, trabalhou 2, 3 dias seguidos, eu fiquei em casa com as crianças, né? E assim, a gente só foi falar só fomos nos falar quando ela falou, estou no avião, né? E vou chegar a tal hora, você me busca, era da madrugada. Eu falei, ok. Né? E foi isso. Não, veio de Uber ainda, né? Foi ainda. Né? Não era 4 da manhã, eu falei assim, cara, não vou levantar 4 da manhã, você vem de Uber, você tá acordado no pique da adrenalina, né? O Uber tá aqui, é segurança pra caramba, então vou te esperar e pronto, né? Vocês percebem? E a comunicação, eu não vou ser menos amada por isso. Mas isso é quando a gente entende os limites. Porque se eu dissesse pra ele, amor, seria muito importante você estar me esperando lá, você pode. Porque quando a gente começa, e eu acho que a gente precisa fazer uma outra live sobre isso. Vocês querem que a gente faça mais lives? Vocês gostaram? Me contem pra gente aí. Mas a forma como o outro se sente amado, porque às vezes a gente não acha isso, né? Ó, viu? Fiquei 30 dias com a minha filha internada, longe de casa. Achei que quando voltasse a casa teria caído. Tava mais cuidada do que comigo. Percebe, Tânia? É sobre isso, é sobre dar espaço. Tu houve um julgamento, né? Você julgou, né? Você cria aquela, não, porque eu sou capaz, né? Da mesma forma que eu falava, ela não dá conta de sair sozinha, porque ela não sabe dirigir, né? É justamente isso, a né? A gente se surpreende com a capacidade do outro, assim como a gente se surpreende com a nossa. Eu sou autoritário. Isso, a Daiane tá falando uma coisa que é muito importante. Eu acho que não é ser autoritário, né? Estou sendo autoritário agora. Mas não é ser autoritário, mas é o julgamento de que, assim, se não for do meu jeito, não tá certo. Né? Mas o que é importante nisso, Daiane? A gente tem muito isso, assim, poxa, eu sei que eu tô fazendo errado, que eu devia fazer diferente. Mas a gente não entende o porquê desse comportamento. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, senhoras. Enquanto vocês não entenderem por que vocês se comportam do jeito que se comportam, a mudança não vai acontecer. Por mais que racionalmente você entenda que tá errada. Se você é autoritária hoje, se você está autoritária, isso vem de alguma ferida que você tem do passado, da sua infância, de algo que você aprendeu a reproduzir e se comportar. E enquanto você não conseguir entrar em contato com isso, o padrão de comportamento não vai mudar. Não vai mudar. Mas assim, eu lhe faço a pergunta, né? Talvez para outros momentos a gente pode conversar, mas um questionamento. Você é realmente autoritária? Você está autoritária?
ou você simplesmente deseja que as coisas sejam feitas do seu jeito? Porque na frase você traz isso, tá? Então, olha só, se realmente você é autoritário, ou você está, porque por algum motivo você simplesmente deseja. Porque eu desejava que as coisas... Desejava e desejo, muitas vezes, que as coisas sejam feitas do meu jeito. E eu jamais compreendia porque ela demorava tanto para limpar uma casa, se eu conseguia limpar, sabe, em 2 horas, né? Eu ficava assim, como que você demora tanto para separar a roupa? Porque a gente tem um combinado aqui de roupas, né? Ela separa as roupas, eu coloco na máquina, tiro e cuido de ser estendida. E nossos filhos recolhem e ela dobra. Quando a gente tá assim, né? Então, nossa parceria é essa. E aí eu falo, puta que pariu, por que você demora tanto para separar essas roupas, né? Tivemos brigas, né, fortes em relação a isso. É só pegar uma roupa e separar da outra. Mas assim, eu vou compreender porque ela tem um processo para fazer aquilo. Ela tem um processo de cores, de tamanho, de peças. E aí vem que é palavra. diferente do meu processo. E aí vem uma palavra, confiança. Se você não confia em você, consequentemente você não consegue confiar no outro. E aí a gente quer ter controle. Mas tudo que é bom vai chegando ao fim. A gente tem perguntas para responder de vocês. Então nós vamos responder as perguntas e temos um fechamento com aquele jeitinho Dani Pamplona de fazer live. Então vamos ver as perguntas de vocês. Vai ficar gravada, tá, gente? Fiquem tranquilas. Vamos ver. Aqui, vamos pegar essa aqui, que essa a gente já respondeu, basicamente, né? Por que alguns homens não conseguem demonstrar os seus sentimentos? Nós falamos um pouquinho sobre isso, né, Soares? Mas tem esse lugar da criação, sim, né? E tem também esse lugar de não querer se colocar vulnerável, né? Sim, também, mas assim, como é que é a pergunta mesmo? Porque alguns homens não conseguem demonstrar seus sentimentos. Que tipo de sentimento que você espera dele? Que tipo de sentimento que você deseja que ele faça? Porque talvez ele demonstre de outra forma. E aí vem as linguagens do amor. Né? Às vezes, não é que ele não está demonstrando. É que ele ama em uma linguagem diferente da sua. Eu amo em português, ele ama em chinês. Existem 5 linguagens do amor. A gente vai fazer uma live específica das linguagens do amor para vocês, tá? E aqui o que acontece? A gente se desencontra. Por exemplo, ele se sente muito amado quando eu reforço através de palavras. Palavras de afirmação. E quando eu faço coisas pra ele. Né? O que você tá mais sentindo falta agora que eu tô machucada com o pé, amor? Café da manhã. Percebe? Ele se sente muito amado quando eu monto uma mesa bem linda de café da manhã pra gente tomar. Por quê? Isso é uma forma dele se sentir amado. Você vai se sentir tão amado quando eu te dou um presente ou quando eu te faço café da manhã, amor? Café da manhã. Percebe? Presente pra ele não dá bola. Agora, como é que eu me sinto amada, amor? De várias formas, né? Tempo de qualidade é a primeira. Ele quer me fazer feliz, ele não tem que fazer comida pra mim, tem que me levar pra jantar. Se ele me levar pra jantar, eu vou me sentir amada. Domingo à tarde, né? Não, quinta tarde do feriado, né? Ela não pode ser... A dificuldade de locomoção é grande, a gente tá respeitando esse tempo, né? E aqui que chega, a gente pegou o carro e a gente só foi passear de carro, porque nos lugares que ela mais gosta. Entendeu? Fui ver as vistas. E é tempo de qualidade com eles. Isso me faz me sentir muito amada. Então, ou seja, às vezes não é que o outro não sabe demonstrar os sentimentos. É que a gente precisa descobrir qual é a linguagem de amor do outro. E aí a gente ensina. A gente diz o que a gente precisa. Por exemplo, assim, se eu sair com ela, sentar num lugar e tomar um café, sem precisar falar nada, mas num lugar bacana, né, que ela se sente ali, é o tempo de qualidade. Que eu estar com ela já é o tempo de qualidade. É uma linguagem de amor dela. Então a gente tem que aprender para poder aprender o dar e o receber, né? Exatamente. Não sei como é que a gente está de tempo. Estamos quase acabando. Vamos responder as últimas perguntas aqui. A competição. Vamos falar aqui, ó. Dani, já ouvi casos de casais que competem entre si. Você pode falar um pouco sobre isso? Gente, competição parte de um lugar de baixa autoestima. Né? Então, quanto menos eu acredito em mim, quanto mais feridas emocionais eu tenho, menos eu confio no outro. Eu acho que o outro vai me fazer mal por causa de coisas que eu já passei, ou eu acho que eu preciso provar pro outro que eu sou melhor. Então, acho que o primeiro ponto de competição é olhar pro relacionamento do papai e da mamãe, né? O que acontecia lá entre eles, o quanto o desempenho tinha que ser provado.
e as suas feridas emocionais, o quanto você sentia que para ser bom você tinha que provar, que você tinha que mostrar, que você tinha que ser melhor, né? Então isso é muito importante quando se trata em competição. Eu olho sempre por a questão da confiança, né? Do confiar, que a gente estava falando, confiar, né? Se eu estou competindo, mostrando que eu sou muito mais, eu estou diminuindo o parceiro, né? Eu me coloco grande diante dele, dizendo, você não é capaz, eu sou, tá? E aí dentro do relacionamento, ou qualquer outro relacionamento isso, né? Porque a gente não tem que competir, né? Mas a gente, é um papo à parte, mas é isso. Então, quando, principalmente assim, há uma falta de confiança no sentido que, não é que falta, há necessidade de aprender a se confiar um no outro, que somos capazes. Exatamente. Somos capazes, ele é capaz, eu sou capaz e tá tudo certo. E como é que eu trabalho essa capacidade? Como é que eu trago essa confiança? E aí essa pergunta, né? Como fortalecer essa conexão do masculino com o feminino? Estamos descobrindo. Estamos descobrindo, mas nós temos ferramentas nesse momento muito maravilhosas que aplicamos na nossa vida. E aí a gente está pensando numa coisa. Mas a gente está pensando se vocês se interessarem. E aí a gente vai fazer o seguinte, quarta-feira, 6h30 da manhã, para quem acorda cedo, dá até para convidar o maridão para participar junto, tomar café da manhã com a gente. A gente vai fazer outra live. Ok. Quarta-feira, 6h30, pra gente falar sobre as linguagens do amor. E o que vocês acham? A gente vai colocar como ideia. Se vocês se interessarem, a gente vai pensar melhor. O que vocês acham de um workshop de umas 4 horas, que você pode trazer seu companheiro, se você quiser, ou pode fazer sozinha também. Não é se você quiser. Se ele quiser. Se vocês conseguirem se comunicar. Não é questão de se comunicarem, né? Se ele está disponível, né? Porque a gente tem que conversar sobre isso também. Exatamente. Né? Então, Porque assim, às vezes estamos no lançamento, mas não estamos disponíveis um para o outro, né? Precisamos olhar para papai e mamãe de novo. Tá? Mas sim, né? Mas ele é aberto para homens e para mulheres, só deixar isso claro, em que a gente vai trazer essa conexão entre o masculino e o feminino. Soares trazendo as ferramentas que ele tem, né? Porque para que vocês não sabem, o Soares é terapeuta energético, ele olha para esse olhar, né, da energia, da espiritualidade, da visão sistêmica. E eu, mentora em desenvolvimento pessoal, trabalho com as ferramentas de construção, de cura das nossas feridas emocionais, de fortalecimento do nosso feminino. Então, o que vocês iam achar de um workshop com nós dois, aberto para homens e mulheres, para olhar para essa conexão entre o masculino e o feminino? Alguém teria interesse em estar com a gente? Só para a gente saber. Responde aí se alguém toparia estar com a gente num workshop desse, que aí nós estamos confabulando aqui, pensando, né, amor? Quem sabe a gente possa dividir com vocês com mais tempo, lá no Zoom, né, para que a gente possa olhar a carinha de vocês, conversar, a priori online, mas quem sabe mais pra frente presencial, né? Sonho ir com o marido, Tânia? Então, às vezes, né, faz o primeiro movimento, convida ele para escutar a live, devagarzinho, é um passo de cada vez, gente. Eu tô aqui há 7 anos e hoje eu tenho isso, eu tenho ele aqui do meu lado. Você tá no digital há quanto tempo? Eu tô no digital há 4 anos. 4 anos, né? Eu estou no digital há 4 anos com elas, mas por trás, sempre, né, preparando bastidores, né? E nunca tinha ido pra frente do digital, hoje é a primeira vez. Mas foi assim, é um passo de cada vez, é aceitar assim como tudo é, né? Cada um tem um tempo de amadurecimento, de aceitação, né? Alguém colocou, meu sonho é conseguir ir com meu marido, né? É um desejo, primeiro joga pro universo, né? Não sonha. Fala, tudo é possível. Tudo é possível. Olha pro universo e fala assim, eu desejo estar com meu marido, entendeu? E se o universo e o campo lhe permitir, você estará com o seu marido, tá? Então, eu sinto que, né, eu vou dizer energeticamente, eu sinto que vai estar, tá? Vai estar, né? Vai estar, né? Vai estar, né? vai estar. Já tá no movimento, já tá no movimento. Já tá no movimento. Né? E eu posso falar também, né? Hã? Que aos poucos, eu tenho, como posso dizer... Venho preparando, venho alimentando, fomentando. Acho que logo também estarei aqui com vocês nos digitais, né? Conversando com os homens também. Exatamente. Mas aí, às vezes o primeiro movimento é sozinha, tá, gente? Apesar do workshop ser aberto para homens e para mulheres, a gente tem que começar sozinha, né? A Daiane falou, eu sempre sozinha. Eu também fiquei sozinha por muito tempo, Daiane. Eu levei 2, 3 anos para entrar depois dela. Né? Não é assim, olha, é lindo, maravilhoso. Cara, eu levei assim ainda e muitas coisas sou resistente.
é da natureza do homem ser mais resistente. Começa curando Né? tuas feridas. Começa curando as tuas feridas, porque sabe o que acontece? A gente se fortalece. E, consequentemente, quando eu me fortalece, eu consigo conversar, dialogar e sair desse lugar de mãe, sair desse lugar dos padrões, das feridas e da falta de comunicação. E aí o relacionamento começa a se Por transformar. mais que um relacionamento é parceria, é companheirismo, ele também é cuidar um do outro, tá? Mas para cuidar do outro, primeiro você tem que estar bem. A historinha do avião, avião em turbulência, cai as máscaras, o que diz? Coloca a máscara em você primeiro e depois no parceiro. Exatamente. Porque se você quer tentar botar no parceiro, pode não dar tempo para você colocar em você. Então, primeiro, cuide de você. Se você abre esse caminho, se você prepara, penso eu, né? Em um ambiente familiar, um ambiente, né, de marido e esposa, se um dá passo para o autoconhecimento, para o conhecimento, para que o relacionamento melhore ainda mais do que já está, significa que o campo está permitindo e, consequentemente, o outro vai seguir. Tá? Comecem, eu digo isso para todas vocês, né? A Daiane falando que tem esse sonho que o marido participe, inclusive das coisas de escola, das crianças, né? Comece, Daiane, comece em você. A mudança que você quer no outro começa em você. Quando você dá esse passo, a mudança acontece. E isso aqui, ó, isso aqui hoje é a prova. Vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz. Porque esse homem aqui, junto comigo, é a certeza de que valeu a pena todo o meu investimento de tempo, de dinheiro, de desenvolvimento emocional para poder estar aqui. E acho que é por isso que a gente está tão feliz em dividir isso com vocês, porque vale a pena. E a gente quer ver vocês nos relacionamentos duradouros, saudáveis e leves. Porque só dizer que está casado é uma coisa, mas poder dizer que você tem um parceiro, alguém que está ao seu lado, muda tudo. E aí, para a gente terminar, quero trazer para vocês um trechinho. Deixa eu pegar aqui, que até caiu de tanta emoção. Do livro Mulheres que Correm com Lobos, que para quem não sabe é um material didático da minha mentoria, da mentoria Pé no Chão, né, amor? Sim, que é um trabalho aí que eu realizo com mulheres há muitos anos. E tem um conto nesse livro chamado A Mulher Esqueleto. Uau! Que fala sobre a capacidade da gente desenredar as nossas feridas para poder estar com o outro. Apesar desse livro ser voltado quase que especificamente ao público feminino, o homem que conseguir ler ele, compreender ele, é fenomenal. Eu quero dividir um trechinho com vocês, esse é o nosso presente final aí para vocês hoje. Caiu meu livro aqui, eu perdi o trecho, deixa eu achar ele de novo aqui, só um pouquinho. Nossa, 10h40. A dança tá aqui. Para fazer amor, se queremos amar, temos que bailar com a morte, dançar com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos da dança. Fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e de separação alterna ciclos de crescimento e declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos da dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar sempre está no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. Intimidade é a cura para a solidão. Solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Dança. Se relacionar é dançar com a vida e com a morte. Então é isso que a gente deseja para vocês no Dia dos Namorados, que vocês possam dançar essa dança com o que há de mais bonito e o que há de mais feio também no outro, não é? Aceitar a luz e a sombra de cada um. Isso né? Todos somos luz e todos somos sombras, né? E o outro é assim. E nós estamos aqui para, a partir da nossa história, bem de verdade, auxiliar vocês nessa caminhada que nós também estamos trilhando.
E se você gostou desse nosso papo, agora é aquele momento em que você vai tirar um print desses dois que vocês estão dizendo que são lindos. A gente vai fazer uma pose e vocês vão printar e vão compartilhar comigo que eu quero repostar aqui o seu print dizendo por que essa live foi importante para você. Ó, 1, 2, 3. Estamos esperando o print. Ok. Printaram? Muito bem. Muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados. Estando você acompanhado ou não, se namore, cuide de você e aprenda a dançar a dança da vida, morte e vida para o seu relacionamento crescer. Gratidão pela permissão que você nos deu nos entrar no seu tempo, na sua vida, neste momento. Gratidão. Vai ficar gravado, a gente vai botar no perfil aqui do Instagram e lá no grupo do Manhãs de Poder também. 6h30 a gente vai estar de novo. Espera vocês, convida o maridão, né, pra ele tomar café com a gente. Um bom cafezinho da manhã, aquele cheirinho desperta. Arruma uma mesa bem bonita, bota a live pra assistir, que a gente também vai fazer uma mesa bonita, né? Gostei, né? Vamos fazer uma mesa bonita pra receber eles? Vem tomar café com a gente quarta-feira, tá bom? Isso, uma mesa linda. E a gente termina assim, ó. Feliz Dia dos Namorados, tá? Muito amor na vida de vocês. Obrigado pela companhia, gente. Tchau, tchau. Beijos e queijos. Tchau.